E aí, galera do oitavo ano? Hoje a gente vai falar sobre a nossa aula 3, Revolução Industrial. Vamos nessa? A palavra revolução nem sempre significa guerra. Na verdade, revolução significa transformação. Às vezes, a gente pode ter transformações sem guerra, ou seja, sem o conflito armado, e às vezes a gente pode ter uma guerra sem nenhuma transformação. Então, é muito importante que você fique atento aos nomes das aulas para você entender o que realmente aconteceu. Hoje, a gente vai falar sobre as transformações que ocorreram, dando origem ao que a gente chama de indústria, e é importante que você tenha em mente que isso não foi uma guerra, ou seja, não houve conflito armado para que isso acontecesse. Na aula 2, a gente conversou bastante sobre a Inglaterra. Por quê? Porque a Revolução Industrial começou lá na Inglaterra, por volta de 1760. Atenção para essa data, 1700 é século XVIII. E aí, na aula 1, a gente falou sobre o que estava rolando no século XVIII. Um movimento chamado de o Iluminismo, no qual as pessoas estavam saindo daquele antigo regime, aquele antigo jeito de viver, querendo mudar aquela estrutura social, não só por causa das desigualdades, mas também porque muitos camponeses passaram aí a buscar o comércio e se transformaram em burgueses. Esses burgueses é que queriam os privilégios que eles não tinham, né? Que eram só da nobreza e do clero. Então, por que será que essa revolução industrial começou na Inglaterra? Se o iluminismo teve pensadores principalmente franceses, teve pensadores ingleses, mas principalmente franceses. Bom, a gente estudou na aula passada, né? A Inglaterra, ela tinha muito capital, ou seja, muito dinheiro. Esse dinheiro vinha da pirataria, né, que a gente conversou na semana passada, que a rainha permitia, e também do comércio que eles faziam com outros países. Além disso, a Inglaterra tinha muita mão de obra, ou seja, muitos trabalhadores. Por quê? Porque eles cercaram as suas propriedades para criar ovelhas. E aí os camponeses acabaram sendo expulsos das suas terras. Então esses camponeses estavam desempregados. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a ir trabalhar nas indústrias, né? Além disso, a Inglaterra tinha muitas minas de carvão e ferro. E a maior parte das máquinas que foram inventadas nessa época, elas funcionavam a vapor e eram feitas de ferro. Então era muito importante que a Inglaterra tivesse esse carvão, que é o que fazia com que a água evaporasse e gerasse vapor, e o ferro, que é a matéria-prima das máquinas, né, que foram inventadas nessa época. Outra coisa importante que a Inglaterra tinha era o puritanismo. Para quem não lembra, os puritanos eram aqueles parlamentares, né, aqueles políticos que não curtiam as ideias da Igreja Católica nem da Igreja Anglicana, né? Então, os puritanos, eles assumiram o governo e eles não condenavam o lucro, né? Que era uma coisa super condenada na Igreja Católica e na Igreja Anglicana. Então, por que a não condenação do lucro é uma coisa importante? Porque lucro é tudo aquilo que sobra. Por exemplo, eu vou fazer uma camiseta, vou fabricar camiseta. Aí eu gasto R$ 5 com o tecido, R$ 5 com a linha. Então eu gastei R$ 10 para fabricar minha camiseta. Aí eu vou lá e vendo a minha camiseta por R$ 20. Então eu tive R$ 10 de lucro, né? Eu gastei 10 para fabricar e me sobraram R$ 10 aí dessa venda de camiseta. Então as igrejas católica e anglicana condenam esse tipo de negociação, né, esse lucro. E o puritanismo não. Eles acham que isso é importante, porque esse lucro, na verdade, é referente ao tempo que você gastou para fazer a camiseta, a inteligência que você teve para fazer aquela camiseta. É interessante a gente refletir sobre isso. Quem tem direito a esse lucro? O lucro é uma coisa correta? Enfim. Outra coisa que rolou legal lá na Inglaterra foi a Revolução Gloriosa, que a gente também estudou na semana passada, na aula passada. Que foi aquela revolução, mais uma vez, revolução, transformação, né? Ou seja, eles conseguiram tirar o rei sem usar a força física, né? Não teve uma guerra. E essa revolução gloriosa, essa tirada do rei, né? E deixando o parlamento assumir um poder mais importante do que o rei, ajudou muito no desenvolvimento do sistema capitalista. A gente vai estudar melhor sobre capitalismo nas próximas aulas, mas nesse momento é importante você saber que capitalismo é um jeito de conduzir a economia que favorece o lucro, ou seja, que sempre tem que ter lucro, senão não vale a pena fazer comércio. A gente vai falar sobre isso mais para frente.
voltando à aula de hoje, como a gente falou, revolução são transformações. Industrial. Indústria é um jeito de produzir. Então, vamos relembrar como que era a produção antes da indústria. Antes da indústria, as coisas todas elas eram produzidas de um jeito que a gente chama de artesanato. O artesanato não deixou de existir, né? Como é que funciona o artesanato? A gente tem uma pessoa que é o dono da matéria-prima. Para quem não lembra, matéria-prima, a palavra prima vem de primeiro. É a primeira coisa que você precisa para fabricar outra coisa. Por exemplo, matéria-prima do papel é a árvore. Então, no artesanato, o artesão, ele é dono da matéria-prima, né? Além disso, ele é dono das ferramentas, né? E ele fabrica tudo sozinho. A oficina do artesanato é em casa, né? Ele não precisa sair de casa para ir fazer artesanato. Bom, com o desenvolvimento aí os burgueses querendo vender cada vez mais, eles começaram a pensar numa maneira de fabricar mais, para poder vender mais. E aí se desenvolveu uma técnica de produção chamada de manufatura. A palavra manufatura vem de mano, que significa mão, e fatura, que significa fabricar. Então, manufatura é aquilo que é fabricado com as mãos. Qual a diferença da manufatura para o artesanato? É que na manufatura, a gente tem vários trabalhadores envolvidos na produção, e não um só, igual é no artesanato. Outra coisa importante, na manufatura, o burguês, ele é o dono da matéria-prima e das ferramentas, e não o artesão ou os trabalhadores. Os trabalhadores, eles não têm nada. Eles só têm a mão de obra, só tem o trabalho deles. O burguês, ele é dono de toda a matéria-prima e de todas as ferramentas. Ele empresta essa matéria-prima, ele empresta as ferramentas para que os trabalhadores possam produzir as coisas para ele. E aí, claro, né, se os trabalhadores não são donos das matérias-primas, não são donos das ferramentas, eles têm que sair de casa para ir até o local onde está essa matéria-prima, essa ferramenta. Então, esses locais eram as oficinas, que já não eram mais as casas dos trabalhadores. E aí começaram as transformações, né, na vida da galera. Por quê? Porque os trabalhadores, eles passaram a receber uma remuneração, um salário, né? Ou seja, eles não tinham mais participação nos lucros. Então, por exemplo, se o burguês, ele vendia 100 camisetas, o trabalhador ia receber R$50. Se o burguês conseguisse vender 1.000 camisetas, os trabalhadores iam continuar recebendo R$50, do mesmo jeito. Eles não tinham participação nos lucros. Será que isso é correto? Pensa aí, o que você acha? Bom, outra coisa interessante dessa época é que os trabalhadores, eles também não conheciam todo o processo de produção. Cada um fazia uma atividade diferente. Então, por exemplo, se a gente fosse fabricar ovo de Páscoa, então um trabalhador ele era responsável só por derreter o chocolate. Outro trabalhador ele era responsável só por colocar o chocolate na forma. Outro trabalhador era responsável só por embrulhar o chocolate, o ovo. Então, aquele trabalhador que só embrulhava o ovo, ele não sabia derreter o chocolate. Ou seja, os trabalhadores já não tinham mais conhecimento sobre o processo de produção. Isso fez com que esses trabalhadores ficassem cada vez mais dependentes dos burgueses, que eram os donos das ferramentas e da matéria-prima, né? Bom, os burgueses não pararam por aí, eles continuaram pensando em maneiras de fabricar cada vez mais, e foi assim que apareceu um outro jeito de produzir, que era a maquinofatura. Então a gente tinha primeiro o artesanato, depois a manufatura, e a maquinofatura, mais uma vez, máquina vem de máquina, fatura fabricar. Foi quando os burgueses conseguiram inventar máquinas que faziam o trabalho das pessoas de um jeito muito melhor e mais rápido. Então, por exemplo, uma máquina, ela fazia o trabalho de 10 trabalhadores. Isso quer dizer o quê, né, gente? Que vários desses trabalhadores foram demitidos. A mão de obra perdeu muito valor. E aí o que aconteceu? Esses burgueses começaram a pagar uma remuneração cada vez mais baixa. Então os trabalhadores eles começaram a trabalhar cada vez mais e por um salário cada vez menor. Quem é que estava se dando bem aí? Os burgueses, né? Outra coisa importante é que nessa época, né, como a gente falou, no artesanato, cada trabalhador trabalhava na sua casa. Aí depois os trabalhadores começaram a ir para as oficinas. Quando surgiram as fábricas, os trabalhadores começaram a ir para as fábricas. Só que era muito longe da casa deles até a fábrica, então eles começaram a morar perto da fábrica. Foi assim que surgiram as primeiras cidades. Esse processo em que as pessoas saem do campo para ir morar na cidade, a gente chama de urbanização.
E esse processo de urbanização, ele aconteceu de um jeito meio descontrolado. Então, nessa época, apareceram vários problemas. O principal deles, os problemas de higiene. Né? Então, essas cidades, nessa época, as casas eram muito mal construídas, né? Não tinham janelas, tinha pouca ventilação. A gente tem que lembrar que nessa época ainda não tinha energia elétrica, não tinha água encanada. E se não tem água encanada, isso quer dizer que não tem vaso sanitário. Então, os dejetos das pessoas, né? Então, toda essa parte de higiene mesmo, lavar as mãos, esses hábitos que a gente está incentivando tanto hoje em dia, eles não existiam. E o que acontece quando a gente não tem higiene? A gente tem a proliferação de doenças. Então, a qualidade de vida desses trabalhadores era muito ruim. E essas cidades também tinham uma qualidade de vida muito ruim. Outra questão importante da Revolução Industrial é a questão do horário, né? Então, agora, as pessoas começaram a respeitar muito mais o horário do relógio do que o horário da natureza. Antes, os artesãos, eles acordavam com o sol e dormiam com o sol, lembrando que não tinha energia elétrica, né? E todos os trabalhadores precisavam descansar. Agora não. Como as máquinas não precisam descansar, então eles podiam trabalhar 24 horas. A gente tem registro de trabalhadores que ficavam lá nas fábricas 16, 18 horas por dia, né? Então, por quê? Porque começou a ter esse negócio de revezamento. Então, alguém sai 10 horas da noite, entra outro funcionário 10 horas da noite. A fábrica não para. Então, isso fez também com que os trabalhadores trabalhassem cada vez mais horas por um salário cada vez menor. Bom, e como era esse trabalho? Eles trabalhavam no quê? Essas fábricas, no começo, elas tinham máquinas que funcionavam a vapor. Para quem não sabe, o vapor, né, é quando a água esquenta. E aí vem aquele vaporzinho da água aí, momento da aula de ciências, né? Depois vocês perguntam direitinho pro professor de ciências como é que funciona o lance do vapor. Mas como é que eu fazia para gerar vapor, né? Para esse vapor fazer as máquinas funcionarem? Eles usavam carvão. Então, o carvão pegava, colocava, acendia o carvão aquecia a água gerava o vapor e o vapor fazia as engrenagens funcionarem, empurrava os pistões para que as engrenagens funcionassem, tá? As principais fábricas no começo fabricavam tecidos de algodão e de lã, a gente já tinha falado sobre isso, né, na semana passada. E aí, com o passar do tempo, esse vapor, ele foi exigindo máquinas cada vez mais fortes, porque não dava para eu gerar vapor numa máquina de madeira, né? A máquina ia pegar fogo. Então começaram a surgir aí máquinas de ferro, é o que a gente chama de metalurgia. Por isso que a Inglaterra se deu bem, porque a Inglaterra tinha muitas minas de carvão e muitas minas de ferro, tudo que uma indústria iniciante precisava. As principais invenções nessa época foram o barco, a locomotiva e o tear. Lembrando que o tear é aquilo que se usa para fazer tecido, né? O barco e a locomotiva são meios de transporte que funcionavam a vapor. Isso fez com que a produção aumentasse muito. Primeiro, porque as máquinas eram capazes de fabricar em maior quantidade e mais rápido do que os trabalhadores. Depois, porque esse barco, essa locomotiva, como meios de transporte, faziam com que esses produtos chegassem cada vez mais longe. Não adianta nada eu fabricar um monte de coisa e não conseguir levar o meu produto para o meu cliente, não é verdade? Então, o comércio aumentou muito por causa dos meios de transporte. E, logicamente, consequências de vender muito, de fazer muito comércio, é ter muito lucro. O problema é que esse lucro ficava nas mãos dos burgueses, né? Então, surgiram aí duas classes sociais importantes. De um lado, a gente tinha a burguesia, que eram os donos da matéria-prima e dos meios de produção, né, das máquinas e das ferramentas. E de outro lado, a gente tinha o operariado, que eram os trabalhadores, aqueles que tinham a mão de obra. Foi uma transformação muito importante na sociedade. A gente vai falar bastante sobre essas duas classes sociais daqui em diante, né? E é importante nesse momento que você tenha em mente quais foram os impactos da Revolução Industrial que a gente sofre até hoje. São eles aí, então, o crescimento populacional, porque as invenções não paravam nas máquinas, eles inventavam máquinas cada vez mais potentes, né, para produzir mais, mas eles também inventavam mais remédios, eles inventavam coisas que melhoravam a qualidade de vida das pessoas, e as pessoas começaram a viver mais, né? A população mundial cresceu muito, tá? E continua crescendo, né? Outra coisa que impactou bastante a humanidade, a Revolução Industrial impactou a humanidade,
por causa do desenvolvimento dos transportes, que fazia com que as mercadorias chegassem muito mais rápido aos seus consumidores, e isso fazia com que as pessoas consumissem cada vez mais e os burgueses vendessem cada vez mais, né? E outra coisa interessante é que os meios de transporte não transportavam só mercadorias, mas transportavam também pessoas. Isso favoreceu a migração, sabe? Esse lance de você sair de um país e ir para outro. A gente vai conversar bastante sobre isso nas próximas aulas também, mas a parte que eu quero destacar nesse momento das migrações é em relação ao contato cultural. Né? Então a gente começou a descobrir a existência de outras culturas diferentes da europeia, por exemplo. Né? A gente vai conversar mais sobre isso nas próximas aulas. Eu espero vocês. Até lá!